Então, dito isso daqui, eu tenho outro, eu vou passar aqui para vocês dessa forma. Eu vou colocar para vocês todos os casos de composição básica do movimento, com respeito à velocidade relativa ou velocidade de arrastamento, para a gente verificar em cada caso. Ficou claro? Vamos lá, exemplo número 1. Um barco, ele tem uma velocidade de 5 metros por segundo. E ele se move em um rio, que tem a velocidade do rio, velocidade da correnteza, de 2 metros por segundo. A pergunta do problema é bem simples. Determine a sua velocidade resultante em cada caso. Primeiro caso, rio abaixo. Vamos desenhar aqui. Quando a gente fala rio abaixo, significa que nós vamos ter aqui a velocidade do rio. Essa velocidade do rio chama-se velocidade de arrastamento. E se o barco está seguindo o rio abaixo, significa que ele está no mesmo sentido da correnteza. Isso aqui vai ser a velocidade do barco. Qual vai ser a sua velocidade resultante? Sua velocidade resultante vai ser o quê? Velocidade resultante vai ser velocidade do rio mais velocidade do barco. Uma palavra de cautela. Velocidade que eu estou explicando para vocês é velocidade resultante, ou seja, análise vetorial. Não é a velocidade relativa que nós verificamos em movimento uniforme. A velocidade relativa no movimento uniforme é no mesmo sentido, a gente subtrai, né, para a gente descobrir quanto que vai ultrapassar o outro. Respira. No sentido contrário, é soma, porque essa é a velocidade relativa, a velocidade um em relação ao outro. Quando a gente faz análise de composição e movimento, não é velocidade relativa, é velocidade resultante. E é uma grandeza vetorial. E se é uma grandeza vetorial, como é que se faz o cálculo? Mesmo sentido, soma. Sentido contrário, subtrai. Se fizer essa relação, é Pitágoras. E aqueles casos que nós já verificamos na última aula de vetores. Mas mesmo... Tu não viu essa parte, mas isso é o básico do básico do básico, que a gente vai ver ainda, tá bom? Então, no mesmo sentido, vai ficar como? Soma. Então, vai ficar como cálculo? Velocidade resultante vai ser a velocidade do rio, que é quanto? 2, mais a velocidade do barco, que é 5. Então, quanto vai ser essa velocidade resultante? Vai ser de 7 metros por segundo. Ficou claro aqui a ideia? Beleza. B. Rio acima. Só um minuto, rapidinho. Vamos lá, continuando aqui. Rio acima. Como é que vai funcionar o rio acima? Nós temos o nosso rio e está aqui a nossa velocidade do rio. O barco agora, ele vai no sentido contrário à correnteza, nesse sentido que se chama rio acima, velocidade do barco. Então, qual vai ser o cálculo da velocidade resultante? O cálculo da velocidade resultante será: velocidade resultante vai ser igual à velocidade do barco menos a velocidade do rio. Henrique, por que você colocou nessa ordem? Porque eu percebo que a velocidade do barco é de quanto? 5 metros por segundo. E a velocidade do rio é de quanto? 2 metros por segundo. Naturalmente, quando a gente faz subtração vetorial, vai ser o maior menos o menor. Caso você não saiba, você coloca em módulo. Para quem não lembra, módulo significa o valor de um número. Por exemplo, se desse 2 menos 5, daria menos 3, mas eu escreveria apenas 3, porque o módulo de menos 3 é 3. O módulo é o valor de um número, independente do seu sinal, se é positivo ou negativo. Uma palavra de cautela. Essa análise, essa definição que eu dei, é uma definição bem grosseira, tá bom? Só para você ter uma ideia do que é módulo de um número e a relação que existe dentro dele. Bom, continuando aqui. Então, qual vai ser a velocidade resultante? Velocidade resultante vai ser igual à velocidade do barco, que é quanto? 5, menos a velocidade do rio, que é 2. Velocidade resultante vai ser igual a quanto? 3 metros por segundo. Ficou claro aqui a relação? Próximo caso. Então, o barco atinge um ponto rio abaixo. Que caso é esse? É simples. Está aqui o nosso rio de novo.
o nosso barco ele vai partir desse ponto A, aqui na direção aqui. E aqui eu tenho a velocidade do rio. O que que acontece? O que acontece, meninos, é que o nosso barco aqui, o vetor dele vai ficar bem assim. Ele vem para cá, na verdade. Isso aqui vai ser a velocidade do barco. Aqui o que que eu tenho? A velocidade do rio. E onde ele vai chegar? Bem para cá, tá vendo? Isso aqui vai ser a velocidade resultante. A velocidade resultante é a trajetória do nosso barco, tudo bem? É para onde ele vai. É como se ele mirasse aqui nesse ponto A para chegar aqui no ponto B, mas na verdade ele vai chegar aqui, ponto. No ponto C. Lindo, não é verdade? Como é que eu faço para calcular essa velocidade resultante? Priscila? Isso aqui é um teorema, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Então nós vamos usar o teorema de Pitágoras. Vai ficar como? Velocidade resultante ao quadrado é igual a quanto? Velocidade do barco ao quadrado mais velocidade do rio ao quadrado. Então a velocidade resultante vai ser igual a quanto? Velocidade do barco. A velocidade do barco é igual a 5 metros por segundo, mais a velocidade do rio, que é 2 metros por segundo. Então essa velocidade resultante ao quadrado é igual a 25 mais 4. Essa velocidade resultante vai ser igual a raiz de 29. Deixa assim mesmo, tá bom? Aliás, bora calcular aqui. Raiz de 29 dá aproximadamente... Sim, querida, 29 é primo. 5,38 metros por segundo. E finalmente o último exemplo dessa parte aqui. O barco atinge o ponto exatamente à sua frente. O barco atinge o ponto exatamente à sua frente. Como é que funciona aqui? Um barco está aqui no ponto A. E ele quer atingir o ponto B. O que que ele faz, meninos? Ele faz, olha, vou ensinar uma parada aqui para vocês muito legal. Está aqui o nosso rio, né? Velocidade do rio, correnteza. O barco ele aponta para cá, tá bom? Velocidade do barco. Porque aqui o que que eu vou ter? Eu vou ter a velocidade o quê? Velocidade do rio, tá bom? Não esqueça que quando você liga vetores tem que ser aquela regra de duplo sentido, tá bom? Um atrás do outro, uma seta atrás da outra, tá bom? Finalmente, o que que vai ser isso daqui? Vai ser a velocidade resultante. Olha, não é que é legal? Aqui em Manaus, há muitos anos, faz alguns anos já, tinha uma balsa em Manaus pro chamado Cacau Pireira, né? Agora tem uma ponte lá. Aí nessa balsa, o que que o cara fazia? Essa cidade fica exatamente em frente de Manaus. E o rio tem quase 2 km de extensão. Aí como é que fazia a balsa? Ela mirava para o outro lado. Virava numa direção completamente diferente. E o rio arrastava ela até chegar aqui no ponto B. Era bem assim que era feito. Era muito legal. Era muito legal. Então, dito isso daqui... Todos nós, querido. Então, a velocidade resultante vai ser igual a como? Silêncio, por favor. Então, como é que vai ficar isso daqui? Isso aqui é Pitágoras, de novo. O cateto oposto ao ângulo de 90 graus chama-se hipotenusa. Então, esse cara aqui que é a hipotenusa. Vai ficar como? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Eu falei para vocês. Os únicos... Isso aqui é velocidade resultante, tá bom? Velocidade resultante. Vou escrever aqui. Como eu falei para vocês, quando você faz cálculo, os únicos raciocínios necessários são vetores, mesmo sentido, soma, sentido contrário, subtrai, 90 graus, Pitágoras. Qual é a ordem? A ordem que ele der, não importa. Mas os cálculos, a análise sempre é essa. Nada mais do que isso. Ficou claro, Stefânia? Beleza. Então vai ficar como? Quanto que é a velocidade do barco? A velocidade do barco é igual a 5 ao quadrado. Quanto é a velocidade do rio? E quanto que vai ser a velocidade resultante? Velocidade resultante ao quadrado é igual a quanto? 25. Passo para o outro lado, né? Menos 4. Velocidade resultante é igual a raiz de 21.
velocidade resultante, fazendo aqui de cabeça, raiz de 21 vai ser igual a 4,58 metros por segundo. Mais fácil do que isso. Mais fácil do que isso, só enganar a mulher apaixonada. Muito bem, senhores, vamos fazer alguns exercícios para fixar essa parte, tá ok?